Hoje nós vamos falar sobre a filariose. Mas afinal, o que são filárias? As filárias são eumintos afilados que pertencem ao filo Nematode. São conhecidos como filarídeos ou filárias, cujos vermes adultos parasitam o tecido ou sistema linfático e, portanto, não são facilmente observados. A filariose pode ser dividida em algumas principais espécies. A primeira delas é a Escherichia bancroft, que causa a filariose linfática. Outra espécie é a Onchocerca volvulus, que causa a oncocercose, que é a cegueira dos rios. A Mansonella azargi não é considerada patogênica e a Girofilaria immitis causa doença cardiopulmonar grave nos cães. Em termos de morbilidade global, a filariose linfática e a oncocercose são as principais filarioses humanas. Quase 1 milhão de moradores de regiões tropicais e subtropicais, distribuídos em 74 países da África, das Américas, do Oriente Médio, do Sudoeste Asiático e da Oceania, estão sob o risco da filariose linfática. A oncocercose ocorre em cerca de 30 países, incluindo a África Ocidental e Central, América do Sul e Iêmen. Filárias noções sobre a morfologia. São eumintos afilados, vão ter corpos alongados e vão possuir tamanhos variados, uma vez que as fêmeas elas são maiores que o macho. Elas vão existir duas formas conhecidas, que serão os vermes adultos, que vão possuir uma aparência mais branca, leitosa, e as larvas, que serão chamadas de microfilárias, que vão ter um corpo mais delgado e podem variar de tamanho. A distribuição dos núcleos no interior das larvas e a presença ou não de uma bainha vai caracterizar a diferenciação dessas espécies. Nos três primeiros aqui estão circulados uma parte branca, que é o que vamos chamar de bainha. Pode perceber que no primeiro círculo, no segundo e no terceiro círculo, não há núcleo nas extremidades das caudas, já nos dois últimos há. Então, isso é o que caracteriza a diferenciação das espécies. Aqui mostra a imagem dos dois vermes adultos, a fêmea, que pode chegar de 7 a 10 centímetros, e o macho, que pode chegar a 3,5 a 4 centímetros. E uma característica muito importante é que a extremidade do macho ela vai estar mais enrolada. O habitat natural são os vasos sanguíneos e os gânglios linfáticos. Nessa outra imagem aqui, a gente mostra o desenvolvimento, que à medida que elas vão se desenvolvendo, elas vão desenvolvendo uma bainha flexível. Algumas desenvolvem, as outras não, como explicado na imagem anterior. Ciclo biológico. O ciclo biológico básico é o mesmo para todas as espécies de filarídeos. Para iniciar a infecção humana, são necessárias de 1 a 4 larvas infectantes, que penetram no local da picada do vetor. Uma vez no interior do corpo, as larvas elas vão migrar para os tecidos, onde vão completar o seu desenvolvimento até se tornarem vermes adultos. E isso pode levar até 1 ano. Os vermes adultos eles vão parasitar o sistema linfático, o tecido subcutâneo ou até as cavidades corporais. As fêmeas adultas fecundadas, elas vão liberar as microfilárias vivas, que são as larvas imaturas, que essas vão passar a circular no sangue, na linfa e até na derme. As microfilárias elas vão deixar o corpo humano quando o vetor a ingeri-las durante a picada, que é durante a hematofagia. Esse artrópode é um vetor intermediário. O desenvolvimento larval até o estágio infectante para os humanos ocorre dentro do inseto. Uma vez que o estado infectante já ocorreu, que é a filária, o parasito vai estar apto para ser transmitido para um ser humano não infectado. E aí vai iniciar um novo ciclo. Então, como mostra aqui na imagem, primeiro o mosquito,
que é o vetor intermediário, parasita intermediário, ele já vai estar com essa larva nele. Quando ele picar como mostra aqui na imagem, o mosquito ele vai picar e vai liberar a forma infectante do parasita, que é a forma filarioide. Essa larva no ser humano vai se desenvolver nos vasos sanguíneos e nos nódulos linfáticos, levando até os vermes adultos, em que vai ocorrer dimorfismo sexual entre fêmea e macho. As fêmeas do parasita, elas posteriormente vão liberar essas larvas imaturas, que são as microfilárias, nos vasos sanguíneos. Um novo mosquito vem e pica o ser humano. E por isso, ao se alimentar do sangue, ele também vai estar ingerindo essas larvas imaturas. Então, ocorre a segunda parte, que é o ciclo no mosquito, em que as larvas que o parasita ingeriu serão as larvas de primeiro estágio, as larvas de L1, que depois irão se desenvolver para as larvas de terceiro estágio, que serão as larvas filarioides, até que se inicie um novo ciclo. E aqui eu trouxe algumas curiosidades, e uma delas é que a localização dos vermes adultos e das microfilárias no corpo e no vetor específico vai variar de acordo com a espécie. E aqui eu trouxe alguns exemplos das larvas que causam a filariose linfática, que vão evoluir até vermes maduros na circulação sanguínea. E os vermes adultos que causam a cegueira do rio vão ser mais encontrados no tecido subcutâneo. Diagnóstico laboratorial. O principal método de diagnóstico dos filarídeos é o exame microscópico das microfilárias em esfregaços sanguíneos curados por giência ou em raspados de tecido infectado. Amostras de sangue total também podem ser processadas utilizando a técnica de Kenote. O teste de Kenote é indicado para cães com resultado positivo para microfilária no hemograma e cães suspeitos de girofilariose. Não tem nenhum preparo específico e a amostra deve ser colhida em um tubo de EDTA com pelo menos 1 ml de sangue total. Tem estabilidade de até 24 horas na temperatura ambiente e a quantidade insuficiente dessa amostra pode ser um critério de rejeição. Resultados falsos negativos ocorrerão em decorrência da destruição imunomediada de microfilárias, infecções por adultos estéreis ou do mesmo gênero e variação clínica da quantidade de microfilárias circulantes, e é contraindicado em gatos por conta da sua baixa sensibilidade. As filárias vão ser classificadas em 2 tipos principais. O primeiro é a Wuchereria bancrofti, em que ela vai possuir uma cauda pontiaguda sem núcleos, vai possuir bainha e uma variação de tamanho de 240 a 300 micrômetros de comprimento. As infecções por esse tipo de filária podem possuir sintomas ou o paciente pode ser assintomático. Nos casos de pacientes assintomáticos, o hemograma vai ter microfilárias e eosinofilia, linfonodos aumentados, principalmente na região inguinal, e essas infecções vão ser autolimitantes, porque os vermes depois de adulto eles vão morrer e não vai mais haver presença de microfilárias. Quando o paciente possui sintomas, ele vai desenvolver febres, calafrios e eosinofilia. O edema nas pernas, nas extremidades inferiores, ele vai se desenvolver em virtude da obstrução dos vasos linfáticos. Essa obstrução pode ocorrer também nas partes genitais, nos braços e seios dos pacientes. Quando os vermes adultos morrem, aí ocorre a calcificação desses vermes e aí a formação de abscessos. O diagnóstico laboratorial vai ser feito através do exame parasitológico de fezes, no qual é necessário para qualquer um dos métodos utilizados para a amostra, utilizar uma amostra coletada à noite, que é onde o organismo ele normalmente exibe uma periodicidade noturna, e o horário de pico para a coleta da amostra seria entre as 21 horas e as 4 da manhã, que é o período que coincide com o aparecimento do mosquito, que é o vetor do parasito. O tratamento é feito através de ivermectina, que vão matar as filárias, ou de dielcamazida. E no caso de lesões teciduais granulamentosas, é recomendada a cirurgia para fazer a remoção dessas lesões.
além da utilização de algumas botas especiais, como a bota de Una, que vão servir para diminuir a redução dos edemas causados pela doença. As medidas de prevenção e controle vão incluir a utilização de proteções individuais, a eliminação dos criadores de mosquito e a educação dos habitantes das áreas endêmicas em relação ao esgoto a céu aberto, que vai ter um impacto importante para o controle do mosquito vetor. A segunda classificação vai ser a Onchocerca volvulus. Esse não vai possuir bainha, vai ter uma variação de tamanho de 150 a 355 micrômetros de comprimento e os arranjos do núcleo não vão se estender até a ponta da cauda. Essa filária vai desenvolver uma doença chamada cegueira do rio, que vai resultar em uma condição crônica não fatal. Alguns pacientes também podem sofrer severas reações de hipersensibilidade com a presença das microfilárias. A coceira intensa ela pode levar a infecções bacterianas secundárias e, quando há um desenvolvimento ocular, essas lesões podem levar à cegueira em virtude das reações inflamatórias causadas contra a microfilária. O diagnóstico laboral é feito através de biópsias cutâneas coletadas através das áreas suspeitas, em que se confecciona várias lâminas coradas por Giemsa. Quando os organismos parasitam o olho, eles são bem mais visualizados nos exames oftalmológicos e a amostra coletada de sangue periférico é mais inadequado para o diagnóstico porque as microfilárias são pouco visualizadas nesse tipo de exame. O tratamento é realizado através da ivermectina e, quando necessário, pode ser realizada a remoção cirúrgica desses vermes adultos com o intuito de reduzir o número das microfilárias presentes no tecido subcutâneo. A prevenção e controle vai ser através da proteção individual nas áreas endêmicas e o controle do vetor vai ser necessário para erradicar o parasito.